Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, e a gente vai fazer a segunda parte do vídeo, que é a profecia mais histórica, né? Evidentemente da Bíblia. É extremamente histórica, então às vezes ela fica enfadonha. A primeira parte foi só para a gente rastrear toda a história, desde o Império Medo-Persa, né? No finalzinho dele, aí o início do Império Grego, até chegar em Antígono IV, que é o tipo da profecia, é o tipo da besta, certo? Ele é só um tipo. Então, a gente chegou nele. Aí, hoje, nós vamos partir dele para frente, tá? Para daí fazer a correlação com o antítipo, né? Esse é o estudo de hoje, tá? Vai ser um estudo interessante, mas lógico, eles são longos porque são cheios de detalhes da riqueza da história e a gente não pode fugir disso, senão fica sem base. Aí fica só a afirmação, mas a base não aparece, né? Então isso não pode acontecer, né? Tá? Então, aliás, eu vou pedir licença e vou tirar esse casaco que está meio quente aqui. Desculpa aí, pessoal. Vou deixar aqui atrás. Agora melhorou. Então, é, a gente vai partir de Antíoco e eu dividi, então, são versos, né? Verso por verso a gente está indo. Então, Antíoco foi no quarto. A gente começa em Daniel 11, 21 até o 24, a introdução, depois guerra contra o rei do sul, papapá, até chegar no final. Tá? Essas 5 etapas nós vamos cumprir agora, verso por verso, para a gente entender isso definitivamente, né? Irrefutavelmente, tá bom? Então vamos para a primeira fase. Aliás, antes, eu só vou introduzir, eu coloquei isso aqui, porque é uma coisa interessante. Se a gente parasse aqui o estudo, quando chega em Antíoco, a gente para e coloca o estudo de Ezequiel 38 e 39. Fantástico. É a continuação. Porque o Ezequiel 38 e 39 vai falar da invasão da besta, que é o que Antíoco Epifânio IV, quando invadiu Israel, né, e destruiu muita coisa lá e profanou o templo, é o que ele fez, é o que ele vai fazer lá no fim, a besta vai fazer no final do tempo, certo? Lá em Israel. Então o que acontece? Se a gente colocasse isso agora, seria a continuação. Mas como é uma outra linguagem, né, eu fiz um estudo à parte, então vou continuar nesse estudo, né, que vai ser essa parte dito de outra forma, tá bom? Então vamos continuar. Só para a gente lembrar, vamos ler esses poucos versos que eu coloquei aqui, que é para a gente relembrar onde é que entra, na verdade, o Gog e Magog, né?
Então veja, 8, Ezequiel 38, verso 8 e 16. Depois de muitos dias, ou seja, depois de quase 2.000 anos que Israel ficou fora, né? Eles voltaram para a terra. Aí o que vai acontecer? Depois de muitos dias você será convocado. No fim dos anos, então, na parte final dos 1.260 dias, né? Que são 3 anos e meio, então no fim desses 3 anos e meio, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Então, aquilo estava abandonado, quase 2.000 anos. E virou um deserto e ficou até que Israel entrasse. Só reverdeceu e ficou uma coisa maravilhosa depois que Israel entrou. Tem que entender isso. Tá? Então, por muito tempo estava desolado. Né? 16. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Lembra que o exército é de 200 milhões. É uma coisa, nunca houve um exército assim. Como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias dos 1.260 dias, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Lembra que Gog, eu vou ler no verso 39, eu coloquei o capítulo 39 aqui, só o verso 1 e 2 para a gente relembrar isso. Tirei alguns pedaços para não ficar muito longo, né? Aqui, assim diz o Senhor, o verso 1, o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog. Quem que é ele? Príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Roz é Rússia, a gente já estudou e é um estudo só disso, né? Roz é Rússia. E Meseque e Tubal se refere à Anatólia, tá? Onde o Meseque e Tubal tiveram mais preponderância ali. Então, essa região hoje é a Turquia, né? E foi a sede do Império Otomano, que é o último império da profecia. São 5 impérios na história de Daniel e 7 em Apocalipse. Tá? Ele é o 5º ou o 7º, dependendo de onde você põe. Tá? Então, o Império Otomano foi o último e ele vai reviver. É só isso. Tá? Verso 2. Farei com que você venha dos lados do norte e eu trarei aos montes de Israel. Tá? Então, vai ser um ataque da Rússia junto com o Império Otomano revivido. É uma coisa só. O príncipe é o mesmo, ou seja, a besta é o mesmo. Ele vai mandar nos dois. Né? Então, e ele vai invadir Israel. Isso é o que vai acontecer daqui para frente, mas nós vamos ler agora, vamos ler do ponto de vista da profecia de Daniel, né? Que com outras palavras, outras simbologias, né? Mas essa é muito direta, não tem praticamente simbologias, né? E o de Daniel 11 também é direto, é histórico, né? Não tem muita coisa envolvida ali. É interessante, eles são bem históricos, bem diretos. Não tem lugar para a gente conjecturar, tá? Então agora nós vamos partir para o verso 21, 22, 23 e 24. Seria a introdução de Antíoco Epifânio IV. Nós vamos introduzir agora Antíoco Epifânio IV, né? Para depois fazer o restante do que ele fez, do que ele conseguiu fazer, a confusão que ele conseguiu fazer em Israel, né? Tá? Então vamos lá, verso 21. Aqui embaixo. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível. Desprezível por vários motivos, né? Eu vou explicar para vocês alguns, né? Ao qual não tinha dado a dignidade real. Não tinham dado a dignidade real porque ele não fazia parte da sucessão, ele não estava na sucessão, na linha de sucessão, certo? Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas, ou seja, traiçoeiramente. Isso aqui pode combinar com a besta, se adequa perfeitamente a ele, né? A gente não sabe se com a besta vai ser mais ou menos nesse sentido, esse aspecto, não tem como saber. Então veja, algumas coisas que a gente tem que entender de Antíoco, tá? Antíoco ficou 11 anos em Roma. Mas por que ele ficou 11 anos em Roma? Porque quando o pai de Antíoco, né, perdeu 2 guerras para Roma, mas deu um prejuízo tremendo, em dinheiro e homens, enfim, né? Eles fizeram um acordo porque ele ressarcisse Roma de alguma forma, né? Que foi um prejuízo tremendo. Então o que acontece? Eles exigiram uma garantia de que ele ia pagar. A garantia era ter algumas pessoas lá em Roma, 20 pessoas pelo menos. Mas um tinha que ser filho dele,
do rei. Então o que acontece? O filho do rei Antíoco, o primeiro é o Seleuco IV, que é o mais velho, que está na linha de sucessão. E o Antíoco IV, Epifânio, ele não estava na linha de sucessão. Então ele mandou o Antíoco para lá. E ele ficou lá 11 anos, né? Ficou 11 anos. Agora, depois quando o Antíoco III morreu, lembra que ele sumiu o corpo dele, ninguém sabe, ele está lá na Elimaida, né, lá na Pérsia, e por lá desapareceu, lá tem duas teorias, mas não tem nenhuma confirmada. Quem assumiu foi o Seleuco IV. Então, o Seleuco IV, ele é irmão do Antíoco, e o tratado deles diz que tem que ser um filho. Então não dá para ficar Antíoco lá. Então Antíoco teve que voltar, e aí mandaram o filho dele, né, o filho do Seleuco IV, o que sucedeu o pai, certo? Então o filho dele, ele tinha 2 filhos, foi o mais velho, uns 12 anos, né? Foi para lá, e o de 5 ficou, certo? Então ele não estava na linha de sucessão, estava o irmão dele, mas daí tem toda uma história que vai acontecer e a gente vai entender como é que ele acabou entrando no reino, né? Ele por isso, por não ser o filho mais velho, ele não estava na linha de sucessão, ele teve que usurpar o trono. O Antíoco, ele sai de lá de Roma e vem para a terra dele, certo? A capital era Antioquia, perto ali da Turquia, né? Hoje pertence à Turquia, tá? Essa região. Então veja o que acontece. Heliodoro, ele assassina o Antíoco, mas eu vou contar daqui a pouco em que circunstâncias foi e por que aconteceu. O Demétrio I, né, que era o filho mais velho de Seleuco IV, ele estava em Roma. Mas como ele estava em Roma, ele teria que vir de Roma para assumir o trono, porque Seleuco IV morreu assassinado por Heliodoro, né? Então, quem que devia assumir? O Demétrio I, porque o Antíoco Demétrio tinha só 5 anos. Né? E o Heliodoro tinha dito, bom, eu vou reinar aqui, eu cuidar de tudo até que ele cresça e possa assumir o reino. Essa foi a história. Mas aí o que acontece? Sabendo dessa situação toda, o Antíoco conversou com 2 amigos dele, né? O rei de Pérgamo e o irmão dele, né? E também para que eles dessem um apoio para ele, quando viesse até a terra dele, ele resolver esse problema. E outra coisa, ele conversou com Roma, ele conseguiu dinheiro, sabe-se lá como, né? Ele conseguiu uma grande soma de dinheiro, deu para Roma para pagar a dívida e falou, não, eu vou pagar vocês aqui, isso aqui é só um sinal. Aí era bastante dinheiro. Então eu vou pagar vocês e vocês vão receber muito mais fácil de mim do que deixar uma criança crescer para receber. Né? E o menino que está aí, né, de 12 anos, não vai conseguir fazer nada, vai conseguir reinar e conseguir dinheiro para vocês, não vai. Entende? Então é vantagem ficar comigo, me apoiar. E Roma apoiou ele. Então o que ele fez? Ele foi até lá e convenceu um monte de gente poderosa no reino lá, que seria bom que ele cuidasse, porque isso era para o bem do irmão, do sobrinho dele, para o sobrinho poder reinar depois. Ninguém sabia que ele tinha já conseguido o apoio de Roma, e Roma não ia soltar o outro. Aí ele deu um jeito de matar Heliodoro. Ele matou Heliodoro e botou o filho do irmão dele, o sobrinho, né, uma pessoa cuidando dele, até que ele crescesse. E ele ia cuidar do trono enquanto isso, né? Aí ele assumiu o trono, né? Mas poucos anos depois, esse menino foi assassinado. Para a sorte dele, né? Mas foi assassinado. Então todo mundo acha que ele tramou isso tudo, né? E ele foi lá e executou o assassino. Mas ele parece que os historiadores tendem a pensar que ele tramou tudo isso aí, né? Foi o caso pensado, tá certo? Então vamos ver a parte aqui. Então ele é o 8º rei, porque veja, o Antíoco III Grande era o pai dele, o 6º. O Seleuco IV, que entrou no lugar dele, que era o filho, o mais velho, é o 7º. O 8º deveria ser o Demétrio, que estava lá em Roma, mas ele conseguiu dar a driblada e ele tornou-se o 8º rei. O 8º rei está na profecia, em Apocalipse, né? O 8º rei. Esse é a besta, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje. Então, agora, para a gente entender melhor isso, eu vou voltar um pouco na história.
É, porque a gente teria que entender. Bom, vamos pegar o verso 22 aqui. Lá a gente pegou o 21. Vamos na ordem da profecia, né? Tá? Verso 22. Exércitos serão arrasados diante dele e serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Então, para a gente entender isso, o que como é que funciona isso aqui, de forma genérica, assim, né, ou geral, né, as 3 campanhas contra o Egito, feitas por Antígono IV, foram muito bem sucedidas. Foram as mais sucedidas de todos os imperadores dos Seleucidas. Tanto que preocupou Roma. Roma achou que ele ia acabar dominando tudo lá. Então, por isso que se esforçou para que não acontecesse isso, né? Tá? Então, se aplicaria mais ou menos, né? Mas, assim, de forma cabal, né? Ela se aplica à besta. Isso se aplica perfeitamente. A sua coalizão, né? A besta com os países que vêm do Império Otomano, ou seja, Turquia, Irã, todo esse pessoal, eles vêm com muita força. E eles vão vencer todas as batalhas, destruirão todos os inimigos, com exceção de um, que vai ser a última batalha contra Cristo, não tem como vencer. Então eles vão perder a batalha contra Cristo, lógico, vai ser o final dele e a besta vai ser colocada e o falso profeta também no lago de fogo. Pronto. Tá? Mas só vai ser essa a derrota, eles não vão ter outra derrota. Né? E agora, para a gente entender aqui, fala assim, inclusive o príncipe da aliança. Eu vou contar para vocês um pouquinho só da história ali, para a gente poder entender o que aconteceu quando Onias III morreu. Né? Onias III, lógico, não cumpre a profecia, porque eu vou contar a morte, vocês vão entender que não cumpre, não tem como cumprir. Né? Tem nem de perto. O cumprimento é lá no final, mas como muita gente fala que Onias III cumpre a profecia, que é um absurdo, porque essa profecia ela é só uma tipologia, aponta lá para frente, aqui é só tipo. Né? Onias III não cumpre, já vou explicar por quê. Porque aqui, veja que os exércitos serão arrasados diante dele, ou seja, o ataque bélico, né? O ataque militar dele vai destruir tudo, inclusive o príncipe da aliança. E ele não foi morto em ataque militar nenhum, tá? O Onias. Vamos entender o que aconteceu. Onias III seria o sumo sacerdote, respeitadíssimo em Israel, tá? Onias III, respeitadíssimo. E aí, quando Onias III estava no trabalho dele, chegaram pro imperador e falaram, olha, é o seguinte, a gente pode dar, sabiam que ele precisava pagar Roma, né? Eu dou uma grana legal aí, uma quantia bem grande em dinheiro, né? Ou seja, em tesouros, né? Não importa como que era, mas muito dinheiro, e você deixa eu como ser o sumo sacerdote. Pronto, comprou o sumo sacerdote, tá bom. E quem fez isso foi Jason, ou Jazão, que é irmão de Onias III. Onias III era respeitadíssimo, mas o irmão não. Então o Jazão foi lá e comprou, e Onias foi colocado longe, né? Num lugar de segurança lá, porque o antigo Fânio IV respeitava ele, né? Ele era respeitado por todo mundo. Então deixou ele lá num lugar que ele ficasse resguardado, para ninguém tocar nele lá. Certo? E o Jason ficou lá, né, tocando o negócio. Só que ele deu aquele dinheiro e depois não conseguiu mais dinheiro para dar. Aí vem o Menelau e fala assim, olha, eu tenho uma quantia maior para te dar. E aí o imperador pega o dinheiro do Menelau e tira o Jason. E aí ficou o Menelau. Só que o Menelau, ele também fazia bastante coisas erradas, né? O que aconteceu? O imperador teve um problema em uma das províncias e deu uma guerra, né? E ele foi lá para apaziguar com o exército, certo? Aí ele deixou Andrônico. Andrônico era o homem, braço direito dele. Deixou Andrônico comandando ali o reino para que não ele fosse, na ausência dele, não acontecesse nada de errado. E aí o Menelau começou a falar no ouvido do Andrônico. Escuta, antes disso, ele foi lá e deu um presente para o Andrônico de
um utensílio do templo, né, daqueles utensílios de ouro e coisas, né, e deu um presente para ele. Ele achou bom o presente, depois ele pegou mais algumas coisas de lá e foi em outro lugar, em outra cidade, lá vender aquilo. E aí aquilo o pessoal descobriu e acabou nos ouvidos de Onias. E Onias daí não tem como, né? O Onias protestou com relação àquilo, estão roubando as coisas do templo para vender. Você imagina um sumo sacerdote, que é colocado lá por dinheiro, lógico. Então ele reclamou e Menelau então aproveitou nessa saída do imperador para falar com o Andrônico e disse, olha, vamos matar ele. Interessante seria matar ele. E aí o Andrônico achou que, com a ideia toda geral que ele falou, então vamos matar lá. Foi lá e se queria conversar com ele e tal. Aí, pelo menos dar um abraço, não sei o quê, puxou ele para fora e matou ele e acabou, né? E então isso foi acabar nos ouvidos do Antíoco Epifânio IV. Quando o Antíoco voltou, ficou desesperado de raiva, disse que até chorou, né? Soltou uma lágrima lá, e pegou o Andrônico, né? Mandou tirar a capa dele, real, né? Ou seja, da nobreza, rasgou a roupa dele e levou ele até o lugar onde ele matou. Quando chegou lá, ele matou ele, né? Matou o Andrônico lá, certo? Executou o Andrônico, ele mesmo. Então, esse era o que fazia, o que ele queria, né? Do jeito que ele queria, onde ele queria também. Então, veja, ele executou o assassino, está em 2 Macabeus 4, 32 a 38. Então, isso diante de todos. Ele pode ter armado, mas daí fica difícil também, né? O cara armar tanta coisa assim, né? Então, é provável que ele tenha feito porque ficou com raiva, né? Ele não falaram com ele e matou uma pessoa que ele respeitava, sem causa nenhuma, por estarem fazendo coisa errada. Então não se cumpre aqui. Isso se cumpre quando a besta invadir Israel, ela vai vencer. Quem pode ser chamado de príncipe? O executivo, né? O poder executivo, seja o primeiro-ministro, o presidente, lá importa, né? Lá é primeiro-ministro. Então, pode ser ele, pode ser também o sumo sacerdote. Os dois podem ser chamados. E talvez os dois morram, né? Ou talvez mais gente morra, né? Eles vão invadir o templo e quem não concordar, né, não jurar lealdade à besta, vai morrendo, vai mandar tudo. Lá se cumpre perfeitamente, aqui não encaixa. A gente pode tentar daqui, tenta ali, não encaixa, né? Esse detalhe se cumpre só com a besta, tá? Então, para entender a história ali, por que como foi que o irmão de Seleuco morreu, tá? Então, isso seria interessante a gente entender como é que o Seleuco IV Filopator, né, morreu. Porque o que acontece? O Onias, quando ele estava ainda no poder, né, era no tempo do Seleuco IV Filopator. Depois ele perdeu e foi comprado o cargo dele, né, pelo irmão do Onias, tá? Mas então antes disso ele estava lá no cargo dele, certo? E o Seleuco pagava do bolso dele, né, para poder bancar o funcionamento do templo, que era chama de tamide, que era o contínuo, né? O contínuo devia ser feito sempre, todos os dias, né? Morte do cordeiro em holocausto, o azeite, o vinho, o pão e coisas, tudo aquilo funcionava o tempo todo, 24 horas. Então, veja, é por isso que custava alguma coisa, né? Mas eles bancavam. Antíoco IV Filopator bancava, o Antíoco III Grande bancou também, e quando estava no poder dos Ptolomeus, eles também bancavam, né? Então, sempre foram todos favoráveis. Com o Antíoco IV é que tudo mudou, tá? Então, o que acontece? Seleuco IV estava lá, mas ele precisava pagar Roma, claro. Então, o Simão, que era uma pessoa que ele... Aliás, isso eu acho que eu contei no outro vídeo, né? Só lembrar vocês, então, o Simão, ele foi numa discussão com Onias, perdeu a discussão, ficou com raiva e falou para o líder ali da Celecínia, que de uma das regiões do Seleuco, né, que eles tinham uma riqueza absurda lá.
Então ele contou para o rei falou, então vamos pegar esse dinheiro. E aí mandou o Eliodoro pegar. Só que o Eliodoro foi lá com o exército para pegar, mas apareceu um cavalo. Eu contei depois, vocês olham na parte primeira lá, só para lembrar, o cavalo começou dando patada nele com um cavaleiro todo de ouro, uma luz que deixou todo mundo sem força, uma aparição, lógico que sobrenatural e divina, né? E aí vieram dois jovens e começaram a bater nele, até ele caiu morto no chão. E daí eles pediram para ele fazer o Onias interceder com um sacrifício ali para Deus devolver a vida para ele não morrer. E aí ele fez, aí vieram os dois jovens e falaram assim, ó, você agradeça ao Onias, né, ao sacerdote, que fez isso aí, porque senão você estava morto, você ia morrer. E agora você anuncia tudo para todo mundo o poder de Deus. E ele saiu falando do poder de Deus, né? Mas acontece que o Seleuco, que não viu o poder de Deus, não, mas tem que pegar, volta lá para pegar esse dinheiro. Aí ele, não posso ir, né? Não, volta a pegar. Então a pressão foi tanta que ele falou, bom, eu vou matar esse cara. Então ele matou o Seleuco, né? Assassinou, parece que envenenado, matou o Seleuco para se ver livre dessa pressão. E aí ele ia criar o outro filho para depois deixar o filho, né? Essa era a ideia dele, mas daí vinha Antíoco Epifânio. Aí entra Antíoco e mata ele e resolve o problema. Basicamente, só para lembrar o que estava acontecendo lá, né? Tá bom? Então, agora vamos pegar o Daniel 11, 23, aqui embaixo. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Então isso tem duas coisas interessantes, né? Ele vai começar do nada e com pouca pessoa ele consegue o poder. Lá foi com intriga. Aqui já a rapidez que ele consegue com poucas pessoas, né? E a primeira parte está em verde, eu coloquei. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Ou seja, ele alia-se com a pessoa e daí trai. Onde é que a gente já viu isso? Exatamente o que a besta vai fazer, né? A besta vai fazer uma aliança com todos os reinos do sul que são inimigos, né? Aliança com todos, no Oriente Médio, ali, tudo paz, Israel inclusive, com tudo certinho. Só que no meio do acordo ele rompe o acordo e ataca de surpresa. Só isso. É a mesma coisa, certo? Então, aliar-se com, né, ou fazer uma aliança, com todos que faziam aliança, ele rompia o acordo. Isso no caso do tipo, né, que é o Antíoco Epifânio IV, né? Até com o sobrinho dele, Ptolomeu VI, né, Filométor, lá do Egito, ele fez um acordo com ele e foi lá, atacou de surpresa. Depois ele convenceu ele para fazer outro acordo, que não ia acontecer mais nada, e voltou e atacou de novo. Não tinha como, né? Então parece que a besta é do mesmo tipo, né? Mesma coisa, certo? Veja o que está escrito da besta, e aqui vai direto na besta, né? Que é o capítulo Daniel 9, 27. Tá falando das 70 semanas, então fala do final, lá na besta. Já não passa pelo tipo, tá? Daniel 9. Tipo, só passa Daniel 8 e Daniel 11. Daniel 2, Daniel 7, não. E o 9, que é as 70 semanas, vai falar lá do final, que vai acontecer na última meia semana, né? Então é justamente o que a besta vai fazer, ó. Olha o que diz aqui. 9:27, Daniel 9:27, é o 3 ali, o item 3. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana fará cessar o sacrifício. É quando ele entra, eu parei ali, né? Mas ele entra e para o sacrifício, domina ali, quando vence completamente o exército de Israel, pronto, começa a contar os 3 anos e meio. Vai ser um pouquinho menos, né? Vai ser encurtada. Mas começa a contar os 3 anos e meio, então a grande tribulação, tá? Que tem 7 textos, né? Falando de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tá? Então, esse período é sagrado, não podemos mexer nele. Então, veja, ele vai fazer justamente isso, ele vai fazer uma aliança e no meio da semana ele faz cessar o sacrifício. Ele ataca o templo, ataca o povo e bagunça tudo. Ou seja, ele vai fazer mais ou menos o que Antíoco Epifânio IV, que a gente vai ver mais para frente, fez em Israel. Mais ou menos aquilo, que não foi pouca coisa, né? Agora, como a besta vai ser islâmica, a gente imagina que a coisa não vai ser muito tranquila, tá? Bem complicada, inclusive. Então, assim como o Antíoco tomou o poder do Império Seleucida do nada, a besta tomará o poder na Rússia. Porque a besta é islâmica, mas ela toma o poder na Rússia. Então ela tem o poder da Rússia junto com o Império Otomano. Ou seja,
todos os países muçulmanos vão ter que se entregar para eles, porque se não se entregavam vai ter guerra e vão morrer, né? Então é essa questão, porque quando chega na teologia islâmica, quando chega o Mahdi, né? O Mahdi é o Messias dele. Quando chega o Mahdi, todos os governos de países muçulmanos têm que entregar para o Mahdi o poder. É esse o problema. Aí a coisa vai ficar complicada, tá? Então, basicamente, aqui descreve que ele vai entrar do nada e tomar o poder e também que ele vai fazer aliança e vai quebrar a aliança. Os dois se encaixam perfeitamente nisso. Agora Daniel 11, 24. Então veja, virá também de surpresa aos lugares mais férteis, eu botei entre parênteses ali, ricos, os mais ricos, da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Então vamos ver algumas coisas que nem ele nem os pais fizeram, né? Ele fez, os pais não fizeram. Repartirá entre eles a presa, né? Quando ele conseguia o despojo de um lugar, ele repartia com os generais, com as pessoas que ele queria comprar, né? E para que todos ficassem sempre devendo para ele os despojos, os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por um certo tempo. Isso aqui se refere, que eu não vou falar especificamente aqui, mas se refere ao fato de que na última vez que ele foi fazer o grande ataque dele para dominar completamente o Egito, né, Roma mandou uma esquadra ali do Chipre, porque aí ele ia tomar tudo e não era interesse deles, né? Então ele foi lá, o cônsul entregou uma carta para ele e ele teve que recuar. Isso a gente vai ver daqui a pouco mais, né? Se refere a isso, mas às vezes está meio perdido no texto, né? Lá nós vamos lembrar disso aqui. Ele chegou ali, ele por um certo tempo, depois daquilo, ele não fez mais planos lá e voltou-se para dentro do território dele. A questão de ataque ser de surpresa, né? Ele fazia um ataque surpresa, não só ele, mas quando ele mandava um exército lá, por exemplo, ele pegou um exército do povo de Mísia, né? Apolônio, que era do território dele, e mandou um exército lá e disse para eles fazerem isso surpresa. Então, o que aconteceu? Está em 1 Macabeus 1, 29 a 32. 2 anos depois, o rei enviou para a cidade de Judá Misarco Apolônio, comandante de um exército de mercenários de Mísia, que veio a Jerusalém com um grande exército, dirigindo os habitantes com palavras enganosas, paz, ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade, golpeou duramente e chacinou muito Israel. Saqueada a cidade, entregou as chamas e destruiu as casas e as muralhas. Levaram prisioneiros e mulheres e crianças e apoderaram do gado. Isso ele mandou fazer. É um próximo meio esquisito. Mas a gente vai rever isso aqui rapidinho mais adiante, né? Então, o verso 24 ainda, né? Vamos entender algumas coisas. Todos os Ptolomeus, acho que já falei isso aqui, né? Todos os Ptolomeus eram tolerantes com Israel, inclusive custeava o Tamide, né? Antíoco III, Seleuco IV, todos eles custeavam. Foi só com Antíoco que complicou tudo, né? Ele tentou destruir a religião judaica. Ele não queria saquear, matar, para se vingar, não. Ele queria destruir a religião judaica. Esse foi o problema. Tá? Repartir os despojos com generais e outros era uma característica que ninguém tinha dos outros. Faziam alguns presentes, mas não como ele fazia, né? Era uma característica dele, que os outros não fizeram. E o único rei, né, dos Seleucidas a chegar em cima de Alexandria, só faltava entrar. Ele chegou em Alexandria, quando foi interceptado por Roma. Então acabou desistindo. Mas ele chegou lá, porque por isso que ameaçava os interesses de Roma. Porque ele foi o único a chegar, ninguém conseguia chegar lá. Nenhum do pai dele, que é chamado o Grande, ninguém conseguiu. Só ele, tá? Então os interesses do Mediterrâneo Oriental de Roma estavam em risco, né? Por isso que eles interceptaram ele, entende? Eu peguei um trecho de 3 Macabeus que fala justamente dessa coisa, de questão de ser pródigo e dar as coisas para os outros, né? Para comprar. 1 Macabeus 3:30. Preocupou-se com a eventualidade de não ter, como já lhe ocorreram 1 ou 2 vezes, fundos suficientes para as despesas e donativos que antes fazia com mão pródiga, superando nisso os reis que havia precedido. Então, nem os pais dele, ninguém conseguia fazer o que ele fazia, juntar um monte de dinheiro nesse negócio para pagar e comprar as pessoas, ter todas elas na mão sempre. E funcionava, né?
Tá? Então agora nós vamos para o segundo bloco, que é a guerra contra o rei do sul. Vamos agora analisar a guerra dele contra o Egito, tá? Os Ptolomeus, né? O Império Ptolomaico pegou o Egito todo. Daniel 11, 25 a 27. Então vamos lá para o 25. Aqui embaixo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, o Antíoco, né? À frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Eu coloquei essa aqui porque veja o que acontece. Ele comprou algumas pessoas, né? Enfim, vamos pegar Macabeus aqui. Versos 16 a 19. Quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Ele queria reinar sobre os dois, ele queria pegar aquele reino para ele. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, elefantes, cavaleiros e uma grande esquadra naval, né? Vários navios. 18. E travou o combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. Imagina quantos morreram do exército por traição. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco se apoderou dos despojos do país. Ele pegou todas as cidades mesmo fortificadas, roubou tudo, levou embora, né? Muitos despojos, tá? De guerra. Agora vamos ver o 25 aqui. Ó, despertará sua força e sua coragem contra o rei do sul. É o mesmo texto, tá? Mas não prevalecerá porque farão planos contra ele. Só para a gente entender. Antíoco conseguiu capturar Ptolomeu VI, que tinha 16 ou 17 anos. Ele fugiu porque foi traído por gente dele mesmo. Segundo alguns historiadores, agindo em conluio com o seu tio Antíoco IV Epifânio. Fez um esquema com eles lá e aí tramaram a morte dele. Este o colocou como rei em Mênfis. Pegou esse menino Ptolomeu VI e botou em Mênfis. Mas Antíoco estava no controle. O guri era refém, só para dizer que ele estava lá. Mas aí os egípcios, em Alexandria, coroaram o irmão mais novo, que tinha 12 ou 13 anos, né? Ptolomeu VIII Evergerte II, chamado Fiscão. Ele na verdade, porque ele era barrigudo, né? O menininho era barrigudo. Depois que Antíoco se retirou, né? Ele saiu dali, os irmãos, os dois, né, se conversaram, e mais a Cleópatra, que era irmã de um e casada com o outro, cunhado, eles se juntaram e fizeram um triunvirato ali, né? Alguns autores usam só os dois reis, mas alguns citam que a Cleópatra também estava junto mandando, né? Então, também traíram, né, o Antíoco. O que o Antíoco pensou que ia fazer e ficar controlando lá, eles se juntaram de novo e ficaram contra ele de novo, né? Então, depois, mais tarde, dá outra guerra, né? Veja, o que aconteceu? Ele pegou alguns descontentes e trouxe para o seu lado, com promessas de propinas, né? Promessas e propinas. E alguns historiadores apontam, isso aí tem em todo lugar, em todos os tempos, né? A gente conhece bem. Alguns historiadores apontam, inclusive, o irmão de 13 anos como um traidor que esperava que Ptolomeu VI morresse e o menino Ptolomeu VIII Fiscão ficasse como o rei, entende? Ocupasse o trono. Então o menino percebeu que estava sendo traído e correu, né? Porque senão teria morrido, né? E a derrota acabou que muitos do exército morreram, veja, por traição, né? Então, agora vamos entender mais uma coisa no 27 aqui, Daniel 11, 27. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, vamos entender isso aqui, tá? Veja bem, vamos entender no tipo e depois no antítipo, que se enquadra perfeitamente. O tipo, né? Antíoco IV, fingindo que estava do lado do irmão mais velho, Ptolomeu, para que esse reinasse e no lugar do seu irmão mais novo, né? que os outros egípcios queriam lá em Alexandria que ele reinasse lá. Mas o Ptolomeu, quando ele virou as costas, se voltou para o irmão, que talvez tinha tramado contra ele, mas se juntaram tudo contra ele. Então, o que eles conversaram, nada disso foi feito. Ambos traíram, né? Um traiu o outro, todo mundo se traiu, certo? Então, a traição era recíproca. Agora, no antítipo, né, isso aqui lá com o Seleuco, que é secundário, né,
O Antíoco ele é secundário porque ele é só o tipo, né? Ele não são todas as características que tem que combinar. São algumas. Principalmente o ataque dele à religião de Israel. Esse é o que torna ele um tipo. Tá? As outras coisas, isso encaixa algumas, né? O que seria o antítipo, então, a besta? Uma tentativa de acordo entre o rei do norte e o rei do sul também. Porque o rei do sul aí vai ser especialmente o Egito e a Arábia. Mas eles têm ali o Sudão, tem a Líbia, são aliados deles lá, né? Então eles no sul, naqueles países que são a maior parte deles são países árabes, né? Eles são inimigos dos países que não são árabes, porque eles, mesmo sendo muçulmanos, eles não se dão muito bem, entende? Em alguns aspectos, né? Então eles vão fazer um acordo e vão trair esse acordo. Porque você veja que a última batalha, quem ataca é o sul. Na última batalha. Aí o rei do norte vem e detona tudo. Tá? Na última batalha, quem ataca é o sul. Então eles fazem um acordo, mas não prospera esse acordo. Não vai funcionar. Tá? O sul será destruído pelo norte, completamente. A besta só será destruída pelo exército de Cristo, porque o resto das batalhas vai vencer todas. Só vai perder para Cristo. Né? Então isso se aplica perfeitamente lá, porque a guerra vai ser com o rei do sul, com o rei do norte, que no mesmo lugar, lá do tempo de Antígono IV, é o Egito com a Síria. Né? Então todo aquele território, não é só Síria, mas a capital era na Síria, né? E a outra capital era no Egito. Mesma coisa, eles vão brigar de novo. Né? Se aplica nisso então. Tá? Agora veja, o ataque a Israel, ataque à religião de Israel, né? E ao templo. Tá? Então, esses versos agora vão ser dedicados a esse aspecto aqui, que é o aspecto chave. Né? Isso é que torna ele um tipo, tá certo? Então, o Daniel 11, começando pelo 28 aqui. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser. Fará o que quiser é aquele que tem poder e faz o que quiser, né? No seu território. Poder absoluto no seu território. O império pode ser gigantesco e o poder pessoal do rei não é nenhum. Não manda nada. Depende disso, depende daquilo, depende do outro. Então não é o caso, tá? Ele vai fazer o que ele quiser. O que ele quiser na cabeça dele. Sonhou, pensou, vai fazer. Tá? E depois voltará para a sua terra. Então agora vamos entrar um pouquinho nesse aspecto, porque é importante a gente entender o que ele fez. Né? Primeira campanha no Egito, 169 a.C., porque ali, ó, tendo vencido, primeiro Macabeus, né, 1:20 a 24, tendo assim vencido no Egito no ano 143 da dominação dos Seleucidas, né, não de Alexandre. Então é 312 menos 143 dá 169 do nosso calendário. E empreendendo o caminho de volta, ele foi lá e venceu. E pegou todos os despojos. E veio absoluto, veio sentindo o máximo. Fez o que ninguém fez. Aí voltou e subiu contra Israel, né, com um exército numeroso. Né, diz o verso 20. 21. Entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios. A mesa da proposição, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tinha a fachada do templo e arrancou todo o revestimento, levou tudo, que era ouro. Levou, e a gente vai ver mais agora. Ainda no 28... verso 23, tomou além disso a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Mas veja como é que ele descobriu. Lembra-se do Menelau? Aquele que, primeiro, o Jason foi lá e tirou o Onias porque pagou para ficar no lugar dele. Aí não tinha mais dinheiro, o Menelau veio lá e ofereceu mais dinheiro, o imperador botou ele de sumo sacerdote. Então estava ele lá, no sumo sacerdote. Aí chegou o rei, ele foi junto, olha só. No 2 Macabeus 5, 15 e 21. O 15. E ele teve a ousadia, antigo que foi no quarto, de penetrar no templo, mais santo de toda a terra, tendo por guia Menelau.
Então o Menelau foi junto para pegar tudo para dar para ele. É uma coisa impressionante, né? Verso 21. Quanto a Antíoco, depois de ter subtraído do templo 1.800 talentos, às pressas partiu para Antioquia. Foi embora, deixou tudo lá e pronto. Ele fez o que quis, né? Simplesmente desconheceu. Tá? Vamos ver o verso 29. Agora nós vamos para o segundo ataque no Egito, e aí vai dar a confusão maior. Depois disso ainda. É complicado. Vamos lá, Daniel 11, 29 e a primeira parte do 30, porque senão vai ficar desconectado. Tá? A primeira parte do 30 ali. Às vezes eles fazem divisões, não são as melhores divisões, né? Quando mexe por assunto, você tem que dividir diferente. Então, verso 29. No tempo determinado, o tempo determinado seria várias coisas. Por Deus, tem o tempo determinado que era de guerra, para fazer guerra, não podia vir no inverno, nem no outono. Você vinha na primavera, para pegar a primavera e verão, e ter bastante tempo para fazer tudo o que tinha que fazer. Entende? Era mais ou menos. Tinha um período, tinha toda uma ciência por trás das guerras, né? As épocas das guerras. Então, no tempo determinado, voltará a atacar o sul. Mas desta vez não será como foi da primeira vez. A primeira vez ele foi um passeio, né? A primeira parte do 30. Porque virão contra ele navios de Quitim. Quitim seria Chipre, mas depois ficou significando todas as costas, né? Os países costeiros, né? Do Mediterrâneo. Então, se você olhar por dentro, toda a praia do Mediterrâneo inteira, todos aqueles países acabavam chamando de Quitim, porque Quitim era Roma. Aí ficou Roma, porque ali era tudo de Roma. Roma dominou tudo. Então, quando fala navio de Quitim, sabia que era Roma. Roma tinha um pessoal ali em Chipre, né? Uma esquadra ali, pronta para fazer qualquer coisa na região. Você não demorava muito para vir de lá, né? Então, veja, no tempo determinado voltará ao sul para atacar, mas não vai ser quando outra vez. Essa vez vem em Roma ali, o navio de Quitim vai complicar. Então vamos lá, segunda campanha do Egito, 168. Segundo Macabeus 5:1. Por esse tempo, Antíoco preparava a sua segunda expedição contra o Egito. Tá? Ele está fazendo a expedição, preparando. Né? Antíoco marchava com o seu exército, aproximando-se de Alexandria. Então ele veio com o exército e entrou, né, passou em Mênfis, dominou ali tudo e foi indo para Alexandria, que era a capital. Então quando ele estava chegando em Alexandria, com um exército pronto para a guerra, imagina um exército gigantesco, foi interceptado pelo cônsul romano, Caio Popílio Lenas. Esse teve 2 mandatos, né? Esse Caio veio e entregou uma carta para ele. Tá? E aí ele leu a carta e disse que ia pensar. Ele fez um risco em volta do cavalo, onde ele estava, tudo no chão, e falou, ó, antes de você sair, diga que se você vai embora ou se você vai atacar. Porque se você for atacar, vai ter uma guerra com Roma. Aí ele pensou, ficou muito, mas muito bravo. Ele gemia de raiva e voltou. Resolveu não guerrear com Roma, que daí ia ser mais complicado, né? Não tinha nem imaginado isso. Aí voltou embora, foi embora. Mas na volta ele ficou sabendo de uma história maluca que aconteceu lá, né? Vocês lembram do irmão do Onias, que é o Jason, né? Lá correu um boato de que Antíoco IV tinha morrido. Aí Jason juntou 1.000 homens lá e começou a matar todo mundo, né? Saquear Jerusalém. É uma coisa hedionda, né? E aí isso foi um negócio meio complicado. Daí a continuação disso, verso 5. Tendo surgido o falso boato de que Antíoco havia passado a outra vida, Jasão tomou consigo não menos de 1.000 homens e inopinadamente desferiu um ataque contra a cidade. Fez uma bagunça, matou muita gente. Chegando ao rei a informação sobre esses fatos, concluiu ele que a Judéia estava se rebelando. E não era verdade. Mas ele achou, lá, agora só me faltava uma rebelião, mas ele estava com o exército pronto. É isso que a gente tem que pensar. Ele estava com o exército pronto, parado ali, todo o gasto que ele teve, ele já estava ali o exército, então vamos lá agora e arrebentar. Por isso, partindo do Egito, enfurecido em seu íntimo como uma fera, apoderou-se da cidade à força das armas. Aí entrou em Jerusalém e aí é um estrago.
Aí veja, verso 12. E ordenou aos soldados que matassem sem piedade os que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que tentassem subir para as suas casas. Houve assim um extermínio de jovens e anciãos, um massacre de rapazes, mulheres, crianças, imolações de moças e criancinhas. Né? O verso 14. 80 mil pessoas no espaço de 3 dias foram vitimadas. 40 mil aos golpes, mataram 40 mil, e 40 mil vendidas. Foram vendidos como escravos. Né? Então, não foi pouca coisa, né? Para a cidade, uma cidade não era tão grande assim, né? Continuação ainda. Agora veja, aí ele foi embora, ele fez esse ataque, levou 40 mil escravos e matou o resto, 40 mil, e foi embora. Aí depois ele mandou o Misarca, porque provavelmente, né, ainda estava em convulsão lá em Jerusalém, tinha alguma coisa que não estava bem ainda. Certo? Que ele resolveu mandar para fazer, para reprimir lá a confusão. Mas o que ele fez? Né? Massacre, novamente. Que é o terceiro ataque, mas segunda repressão. Ele vai reprimir. Mas o que, né? 24. O rei enviou o Misarca Polônio, que é aquele de Mísia, né? Que já foi lá, que eu já falei para vocês, que eu só vou ler no outro texto aqui agora para vocês entenderem. O Misarca Polônio à frente de um exército de 22 mil homens, com a ordem de trucidar todos os que estavam na força da idade e de vender as mulheres e as crianças. Ele é um governador de Samaria, o Misarca ali era um governador de Samaria. Chegando, pois, este a Jerusalém, e simulando uma atitude pacífica, esperou até o santo dia do sábado. Quando entrou o sábado, né, depois, surpreendendo aos judeus em repouso, estavam tudo em repouso, ordenou aos seus comandantes que procedessem uma parada militar. Aí começou a fazer a parada militar, aí saíram tudo para ver a parada. Então, os que haviam saído para apreciarem o espetáculo, ele os fez massacrar a todos. Aí matou todo mundo. Então, era massacre atrás de massacre. Foi uma coisa hedionda, né? Agora que vai piorar um pouco. A gente pensa que está acabando, agora vai piorar. O Daniel 11:31 agora. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. A abominação desoladora que vai ser colocada no final, de acordo com Jesus. Né? Ele pega uma coisa que já existiu e joga para frente lá. Eu já vou chegar lá. Tá? Então, veja. Agora começa a profanação mesmo, o ataque dele direto à religião. Né? O 41 lá. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo. Isso aqui é primeiro Macabeus, né? 42. Renunciando cada qual aos seus costumes particulares, e todos os pagãos se conformaram com o decreto do rei. Para os pagãos foi fácil, trocar o nome adorava o deus do sol, o deus da lua, não tem importância, bota outro nome, bota outro nome, não tem problema. Não dava na mesma, mas para Israel não. O 43. Também muitos de Israel comprazeram-se com o culto deles, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Então, evidentemente, para não morrer, muitos cederam, né? Isso é horrível. 44. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém, pessoas mandadas por ele para ler os decretos, né? A Jerusalém e a cidade de Judá, todas as cidades, ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país. Era para mudar tudo. Mas agora nós vamos ver quais são essas ordens. 45. E impedissem os holocaustos. Era para parar os holocaustos, não podia fazer. Os sacrifícios e as libações do santuário, para tudo. Profanassem os sábados, era para fazer coisa que não podia no sábado. E festas, todas sagradas, era para profanar. 46. Contaminassem o santuário e tudo que é santo. 47. Construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros em todas as cidades, não só em Jerusalém. 48. Que deixassem também incircuncisos seus filhos, não era para circuncidar os filhos, e se tornassem abomináveis por toda sorte de impureza e profanações. Era para fazer tudo que fosse de errado, era para fazer. Era obrigado a fazer. De tal modo que olvidassem, esquecessem a lei e subvertessem todas as observâncias, né? Deixar de observar todas aquelas leis sagradas de Deus. 50. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, se incorreria em pena de morte. É pena de morte. Não obedeceu, pena de morte. Tá? 54. Eu pulei um pouco aqui, porque vai ficando muito grande. 54. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, seria o ano 167 de dezembro, né? Do ano 167 a.C.,
o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos, bem no altar sagrado onde sacrificava o animal, no templo, a abominação, mandou construir o que eles chamam de abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares. Eu vou mostrar para vocês agora, depois em Macabeus, no outro, qual era a abominação desoladora, tá? Quanto ao livro da lei, os que lhes caíssem nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real condenava à morte. Então veja, a abominação da desolação, na verdade ele fez ele mandou construir um altar a Zeus olímpicos. Zeus olímpicos, né? Então, Zeus olímpico seria o mesmo que Baal, Baal Hasham, eu não lembro como é que pronuncia, mas cada povo dava um nome diferente, né? Era Zeus Olimpo para os gregos, né? Então, o que aconteceu? Ele mandou sacrificar, inclusive, porcos, né? Eu falei no outro verso ali. Então, o sangue desses animais impuros escorreu por todas as pedras do templo, quando eles fizeram isso no altar. Então o altar sagrado foi todo contaminado com sangue de animais impuros. E não teve jeito, né? Quando eles reconstruíram, tiveram que trocar as pedras e fizeram um outro altar do nada, né? Tiveram que guardar aquilo ali para saber o que Deus ia decidir. E guardaram, mas tiveram que fazer outras pedras e botar tudo no lugar, né? Foi complicado. 60. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam. Como? Com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Pegava todo mundo e pendurava lá, enforcado, com as criancinhas no pescoço da mãe, para não deixar fazer. Não podia fazer. Ou seja, ele queria acabar mesmo com isso. Certo? E isso durou um bom tempo, né? O que acontece? Aqui está falando da profanação, da primeira profanação que corre no templo dessa forma. Não tinha nada a ver com o ataque de Israel. Ataque quando Roma destruiu Israel, destruiu Jerusalém, aliás, né? Destruiu vários países, Judá, tudo ali, aquelas cidades fortificadas, destruiu tudo. Mas eles, também a destruição por Babilônia. Inclusive foi no mesmo dia e mês. Né? Muitos anos depois, né, da Babilônia, antes e depois foi Roma, foi separado por muito tempo, mas eles foram no mesmo dia e mês, porque elas eram iguais, ninguém faltou com respeito, tanto que eles levaram os utensílios do templo com o maior respeito e guardaram lá, foi quando lá na Babilônia, não sei se vocês lembram, que quando o Belsazar lá foi fazer aquela festa com as prostitutas e com as concubinas e com os seus, né, os súdios do reino lá, os importantes, e mandou trazer os copos de ouro para beber. Aí Daniel falou que ele se levantou contra Deus. O pai não tinha feito isso. O pai tinha trazido e guardado. Tá guardadinho, tudo classificado, bonitinho, né? Não era esse o caso. Aqui ele fez para tocar o horror. Tudo que ele imaginava como profanar, ele fez para profanar o templo. Isso não aconteceu ainda e nunca tinha acontecido. Só aconteceu nessa vez e vai acontecer com a besta lá no final. Tá? É interessante, é importante entender isso. Então, a gente tem em 9:27, fala do abominado da desolação, né? Daniel 11:31, Daniel 12:11, Mateus 24:15, Marcos 13:14, 1 Macabeus 1:54. Tá? É importante entender. Disso, né? Depois que eles fizeram a dedicação, né? Eu vou depois dar as datas, né? Foi em 64, na verdade no dia 25, no dia 15, aliás, né? De Casleu, seria dezembro, 15, no mês 15, eles profanaram o templo e foi construído esse monumento lá, esse altar a Zeus. E depois, no dia 25 de Casleu, né, de dezembro,
deu 3 anos e 10 dias no calendário deles. Eles recuperaram tudo, fizeram a dedicação, inauguração, consagração, purificaram tudo, e aí começou a funcionar de novo, tá certo? Então veja, isso eles comemoraram durante 8 dias, fizeram uma festa para comemorar essa rededicação. Isso foi antes de Cristo. Portanto, no tempo de Cristo, essa festa existia. E durava 8 dias. O que aconteceu que eles foram fazer a festa 8 dias foi o tempo que eles fizeram para conseguir arrumar tudo. Então, veja, quando eles foram fazer a dedicação e fazer a festa por 8 dias, eles procuraram, mexendo no templo, limpando e purificando, eles acharam eles tinham um azeite lá, né? Tinha que ser um azeite puro. E tinha um frasco só do azeite que dava para um dia. Todas as velas, tudo dava um dia. Aí ficaram, a gente põe ou não põe? Porque depois vai faltar de novo, né? Eles queriam fazer o contínuo começar e agora para nós fazer o óleo que precisa vai levar uns 8 dias praticamente. Então começamos agora ou esperamos? Vamos começar agora. Eles queriam muito começar, aí começaram, botaram o óleo e o óleo milagrosamente durou 8 dias. Era para um dia, a quantidade para um dia. Durou 8 dias. Todos os 8 dias até que ficasse pronto outro óleo. Fantástico, né? É fantástico. E isso é que eles comemoram hoje, os judeus, mais do que a vitória e tal, eles comemoram esse óleo que durou 8 dias, né? Então, no tempo de Jesus existia essa festa? Claro, veja João 10, 22, 23, lá embaixo que eu botei, ó. João 10, 22, 23, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, eu botei dedicação porque inauguração, dedicação, consagração. É o significado da palavra Hanukkah, tá? É assim porque é o het, ele é assim, né? Aspirado, tá? Hanukkah, e aí tem o N com o Uzinho embaixo, aí tem o Kaf, né? Que é um C ao contrário. E ele tem um ponto no meio, porque são dois, a palavra tem 2 daqueles kaf, né? Para depois botar o re no final. Então fica Hanukkah. Essa é a pronúncia da palavra, mais ou menos, né? Não sou especialista, né? Então veja, Jesus estava lá, eles estavam celebrando a festa da dedicação, e o 23 fala, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, que é aquela parte coberta com as colunas, fica em volta tudo. Ele estava lá passeando e eles pegaram ele lá para conversar com ele, né? E mais discutir. Mas veja que Jesus estava lá comemorando Hanukkah, porque tinha sido uma coisa, só por Deus eles conseguiram, digamos, superar com poucas pessoas, eles pegavam exércitos gigantescos e destruíam. As pessoas começaram a ficar com pavor de atacar eles, porque lógico que era Deus que ajudava, né? Não tinha como. Eles não tinham arma, não tinham nada, iam lá e destruíam tudo. Então era Deus ali, começaram a ficar apavorados, né? Então eles conseguiram o que conseguiram, conseguiram recuperar o templo e tudo, né? E estabeleceram o reino por bom tempo, né? De 140 até 37, né? Antes de Cristo. Aí ficaram absolutos ali, né? O território deles ficou praticamente do que era Israel antes, né? Certo? Então é isso que é o que aconteceu na purificação, tá? O Daniel 11:32 aqui, vamos entender. Com lisonjas perverterá aqueles que violam a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então ele ficava comprando os outros, né, para que ficassem contra a religião deles, e alguns deram a vida e reagiram, né? Então eu vou falar aqui da família de Matatias, que era uma família sacerdotal, mas não do sacerdócio de Zadok, que era o considerado o único legítimo, né? Dos sacerdotes. Ele era também sacerdote, mas não era desse grupo. Depois de Davi, que Zadok foi considerado o único sacerdócio legítimo, porque tornou-se fiel naquela época. Então, Macabeus 2, 1 a 5 vai falar o seguinte: naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Jairibe, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Ele foi de Jerusalém para a direção, quem vai para Haifa, né? Ele andou ali, não é tão longe, e foi lá naquela cidade de Modim. Aí dos filhos todos, vai falar todos os filhos dele, né? 5 filhos, mas o importante é o quarto ali, Judas, chamado Macabeu.
Certo? Esse Judas chamado Macabeu é que vai dar o nome dos Macabeus. Porque Macabeu significa martelo, né? O Judas é apelidado de martelo, né? E esse deu o nome para todos porque o pai resolveu o problema no começo, mas depois ele morreu logo, né? Estava já com mais idade. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. 1 Macabeus 2, 15 a 18. A história, o início da história, da resistência deles. Veja que interessante. Os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, vieram à cidade de Modim para procederem os sacrifícios. Sacrifício pagão, e eles faziam na hora, ele ficava olhando. É esse o problema, né? Então o que acontece? Verso 16. Muitos israelitas aderiram a eles, mas Matatias e seus filhos conservaram-se reunidos à parte, ficando num canto lá. 17. Tomando então a palavra, os emissários do rei disseram a Matatias: Tu és chefe ilustre e de prestígio nessa cidade, apoiado por filhos e irmãos. Aproxima-te, pois, primeiro, para cumprir a ordem do rei, como fizeram todas as nações, bem como os chefes de Judá e os que foram deixados em Jerusalém. Assim tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro, copiosos presentes. Eles compravam as pessoas, e se não fizessem, morriam. Por isso que lá em Jerusalém não fez, né? Porque sobrou só os que fizeram, os outros foram mortos. É esse o problema. Então, veja o que acontece. 22. Ele deu uma resposta maravilhosa e longa, mas eu peguei só o que interessava aqui, um pedacinho para a gente ganhar tempo. 22. Não daremos ouvido às ordens do rei. Acabou. Seco, né? Aí, 23. Mal terminou ele de proferir essas palavras, um judeu apresentou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo o decreto do rei. Sacrifício pagão. 24. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram. Tomado de justa ira, ele arremessou-se contra o apóstata e o trucidou sobre o altar. Matou o cara ali mesmo. 25. No mesmo instante, matou o emissário do rei, que forçava a sacrificar e derribou o altar, quebrou o altar. Então, veja o que ele fez ali, acabou com tudo, com a confusão toda. A seguir clamou Matatias em alta voz através da cidade: todo que tiver o zelo da lei e quiser manter firme a aliança, saia após mim. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, deixando tudo que possuía na cidade. Ali no início parecia um grupo de 10, mas depois foi crescendo muito, até que se tornou um exército, né? Mas eles eram sempre muito menor número, não tinham nada. Estavam no meio do mato lá, mas faziam um ataque surpresa e detonavam tudo, né? Uma coisa, só Deus podia fazer isso aí, né? Aqui, verso 33, 11 e 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Né? Então veja, quem são os sábios? Os sábios são os que eram instruídos na lei. Esses eram os sábios, eles sabiam das coisas e falavam para os outros e deram um exemplo, muitos deram um exemplo. A maior parte dos sacerdotes não se corromperam, né? Os assideus também, que era um grupo que era bem radical, minucioso na interpretação da lei e tudo, eles se juntaram também aos asmoneus, né? Aos macabeus, no caso. Os asmoneus, de acordo com Joséfo, era o nome dado do bisavô de Matatias, né? Depois chamados de macabeus por causa de Judas, que é martelo, né? Agora, na verdade, alguns falam que não era o nome dele, era uma região, mas é que era comum no tempo você dar o nome da pessoa, o nome da região que ele era. Então, tá tudo certo, é isso mesmo. Ele usava esse nome, que provavelmente fosse uma região, aí ficou asmoneus, né? Eram de um grupo sacerdotal, mas que não havia atuado como tal, desde que se instituiu como legítimo apenas o sacerdote descendente de Zadok. Zadok, daí provavelmente a palavra saduceus vem de Zadok. Tá? Aí tudo se explica como é que ficou os fariseus e os saduceus no tempo de Jesus. Né? Então, aqui, 11:34. Ao caírem, né, receberão a pequena ajuda. Claro, muitos morreram, mas alguns não morreram. E eles conseguiram restabelecer o reino depois de 3 anos. 3 anos e mais um tempo. 3 anos foram lá receber ali o templo, e depois foram indo e conseguiram pegar o reino todo. Tá? Então, Daniel 11:34 fala que ao caírem receberão a pequena ajuda, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Então, veja o que acontece. Essa pequena ajuda, inicialmente, seria a ajuda de Matatias e os filhos deles.
Eles começaram a fazer uma resistência e ganhou corpo até conseguir o reino. Então, quando eles começaram pequeno. Mas só que à medida que foram tendo grandes vitórias, eles foram se juntando, começou a juntar gente, daí ficou forte. Tá? Então, depois das vitórias, depois das conquistas, aí muita gente veio com lisonjas. E tal, nós também somos adeptos de vocês, que na hora do pega mesmo, eles correram, né? E aí depois vem com lisonjas. Mas eles começaram e montaram a dinastia deles de 140 a 76, como eu te falei. 15 de Casleu, então, foi a abominação desoladora, foi colocada em 167, né? E 25 de Casleu, purificação do santuário, 164. É exatamente isso. Dá 3 anos e 10 dias. Tá? Então, Daniel 11:35 agora. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Então, veja, o tempo do fim é escatológico. O tempo do fim é escatológico. Tá? Isso eu já expliquei em outras formas, até no primeiro estudo, primeira parte, eu já expliquei alguma coisa. Tá? Então, porque se dará no tempo determinado. Deus determinou um período que vai acontecer isso, né? Vai acontecer durante 3 anos e meio, mas nesse período todo teve guerras e muita gente morreu. O povo de Israel sofreu, sempre houve isso, né? Mas ele está se referindo agora na parte final, lá, na grande tribulação. O tempo do fim poderia se referir à vitória dos macabeus, a purificação do templo. Não é isso aí, certo? A visão dos 3 capítulos, 10, 11 e 12, é escatológica. A parte histórica é para você fazer um nexo causal, como tem no direito, né? Eu fazia psiquiatria forense também, às vezes. Aliás, fazia bastante até. Você tem que achar um nexo causal, se a doença tem um nexo com o que a pessoa fez. Certo? Então veja, você vem lá do primeiro, desde Alexandre, a divisão dos 4, primeiro dos Seleus, até chegar no 8º. Aí você pula para o fim. Evidente, ele é o tipo, aí vem o antítipo. O tipo fez uma coisa que virou uma festa, que Jesus comemorava também. Virou uma festa. Então isso vai se repetir lá no final, na grande tribulação. É exatamente isso, é só isso. Se você não rastrear historicamente, aquilo fica solto assim. Não, aqui é Roma, aqui não sei o que lá, não, uma confusão, né? Não existe isso. Então vamos lá. O componente histórico só serve para isso, né? Tá? E ela se refere à grande tribulação quando vai acontecer de novo, né? No tempo do fim lá. O tempo do fim começou em 1948 e o final do tempo do fim vai ser a grande tribulação de 3 anos e meio. Aí últimos dias, os anos, né, se refere àquele períodozinho lá no final que precede a volta de Cristo, tá? Então vamos lá, Daniel 11:35. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Isso eu já li, então é o mesmo verso. Só que eu vou continuar aqui, ó. Antíoco não cumpre a profecia. É importante entender isso. Antíoco, se ele é um tipo, né, ele fez um estrago que virou, né, depois de restaurado, uma festa. Ele marcou a história de Israel. Até Cristo comemorava isso. Então Cristo pega esse fato que é conhecido e joga lá para frente de novo. Porque ele faz o antítipo, né? Lá é o cumprimento da besta. Ele vai se encontrar com a besta e vai lutar com o exército da besta lá. É isso que Cristo fez. Tá? Ele pegou, quando vocês virem a abominável desolação, já tinha acontecido. Eles não tinham como vocês virem no futuro. É lá na grande tribulação. É só isso. Então o Antíoco não cumpre. Mas claro que não. O Antíoco é o tipo. Você imagina, o Cordeiro cumpriu, é o Messias, o Cordeiro virou Messias? Não, o Cordeiro, ele tipificava o Messias. Ele nunca vai conseguir cumprir o tipo, né? O tipo nunca cumpre. Nenhuma da tipologia da Bíblia o tipo cumpre. Isso não seria antítipo, né? Então, ele não cumpre nada. Ele simplesmente ele faz uma coisa e um conjunto de coisas ali que são ligadas à destruição, à tentativa de destruir a religião judaica. Esse conjunto de coisas é o que torna ele um tipo, porque vai se repetir lá. Muito parecido vai se repetir lá. Foi jogado para frente por Cristo, né? Tá certo? Isso é importante entender. Tá?
o ser, como é que eu, bom, isso aqui eu já expliquei para vocês. Então, é basicamente isso que eu queria que entendesse. Ele não é um tipo, ele só é um tipo, ele não cumpre a profecia de nenhuma forma. Ele está no passado, mas ele dá a estrutura para que se entenda o que é a abominável desolação, porque já tinha acontecido. Pegou um fato que aconteceu com os judeus, marcou tanto que formou uma festa e aí jogou para frente, porque vai se repetir na grande tribulação. É só isso. O bojo, né? O cerne, então, do que torna ele um tipo, eu resumi nesse último parágrafo que eu vou ler aqui, o segundo parágrafo. Todas as profanações do templo, especialmente a abominação desoladora, as leis antijudaicas impostas, as penas de morte pelo descumprimento dessas leis, neste período mencionado, formam o cerne do que seria tipo da besta escatológica. É isso aqui que ela vai fazer. Certo? Os outros detalhes não precisa. É esse bojo. Né? As demais vitórias, derrota, conquista, perda, nada tem a ver com a tipologia em si. Algumas coisas são coincidências, né? Que elas ficam bem coincidentes mesmo. Mas o bojo está aqui, tá? É esse ataque que vai ser, tipifica o que vai acontecer lá. Né? Tá bom? Então agora vamos para a penúltima fase, que vai introduzir a identidade político-religiosa da besta, que é o Islã. Então aqui já não tem mais o antítipo, aliás, o tipo, desculpa, não tem mais o tipo. Pode ter alguma coincidência, mas aqui vai falar, já agora vai introduzir como que é a religião e o poder dessa besta, que é islâmica, né? É importante agora, verso 36, Daniel 11, 36. Este rei fará o que quiser. Isso é coincidente com o antigo que foi no quarto. Mas nós estamos falando, vamos introduzir aquela lá. E vai ter algumas coincidências, lógico, mas é aquela. Então, fará o que quiser. Se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Ele não, ele está adorando Deus lá, né? Não, então não se fala mais nada. Aqui está falando dos islâmicos. Eles são contra tudo que se chama Deus. Tudo que é objeto de culto, né? Que eu já vou mostrar para vocês aqui em Tessalonicenses. Então, na verdade, eles são iconoclastas. Eles destroem tudo que é ídolo. Né? A Igreja Católica constrói ídolos. Eles podem ir fazendo ao longo do tempo mais ídolos, né? Bastante, são bem idólatras. Quanto mais idólatras, mais distante do conceito da besta, que é iconoclasta. Ela destrói tudo, que é contra tudo, se chama Deus e objeto de culto, é contra tudo. Inclusive o Deus de Israel e Jesus, só isso, contra tudo. É só um Deus deles lá, que é o único. Tá? Depois ali em rosa, né? Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido. O que ele vai falar? Por exemplo, ele vai falar que Deus, o Pai dos judeus, não é Deus, porque ele é pai. Deus não é pai. Deus não casou, não é pai, não tem nada a ver. Então, a falta de compreensão é tão grande que para eles, então, o negócio, a palavra pai ali é o problema. Deus não é pai, então está errado. É um Deus pagão para eles. Né? Então, e Jesus? Muito menos. Jesus é um homem normal. Para começar, ele não morreu na cruz, porque Alá tirou ele, levou para o céu. Era um iluminado lá, mas era um ser humano normal. Vai voltar para desmentir quem é Cristo para os cristãos, para ver se tira os cristãos também da jogada. E vai dizer que tem que seguir mesmo o Islã. Né? Tem que seguir o Mahdi lá, que é o Messias. Esse é o falso Cristo, que é o falso profeta. Tá? Então, veja, eles falam essas coisas absurdas de Deus. Tanto o Pai quanto o Filho. Por isso que, aliás, na Epístola de João, ele vai falar que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. O anticristo. Tem muitos anticristos que vêm no mesmo espírito, né? Mas o anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Essa é a característica simples e direta. Nega o Pai e o Filho, o que não acontece com a Igreja Católica, né? Eles morreram, muita gente morreu tentando conservar a crença na Trindade. Então não é o contrário, tá? Eles não negam, eles lá defendem Cristo e o Pai. Agora a besta, ela nega o Pai e nega Cristo, né? Tá? E também ela é contra todo tipo de coisa que pode ser adorado. Então é iconoclasta.
O, 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 o- a pessoa que adora ídolo é idólatra. E o iconoclasta é o que destrói e é contra os ídolos. É só isso, é o oposto. Todos os aspectos é o oposto, tá? Então veja bem, verso 36 e 39, surgimento do Islã. No verso 40 e 45, só a besta. Nós vamos estudar isso aqui. No 36 a 39, como é que surgiu o Islã. Do 40 ao 45, depois o 1, o 2 e o 3, aí nós vamos ver só a besta, né, em relação à besta mesmo. Segundo Tessalonicenses 2, 13 e 4, seria interessante ver isso aqui. Ninguém de modo nenhum os engane. Eles achavam que Cristo já tinha voltado, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a besta, tá? Que é iconoclasta e que nega o pai e o filho, não acredita em Deus nem em Jesus, tá? Então não nada a ver com a Igreja Católica. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Uma coisa que você adora, um ídolo. É isso, eles são contra isso, certo? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer que ele é Deus, mas ele apresenta como se fosse, com aquela pompa toda, né? Poder absoluto sobre a vida e a morte, manda matar, então ele manda em tudo. Faz o que quer. Esse é o poder absoluto, né? Às vezes a gente pensar isso do Papa, né? Ele não manda ninguém, né? Manda matar quem, né? Então, se na história teve pouco, se você pegar tudo que eles mataram na história da Igreja Católica, vai dar 5 mil ou pouco mais que isso. Isso seria um dia do que matam de cristãos. Pegar o que os islâmicos mataram, não tem nem como calcular. São milhões. Não tem nem calcular, não dá nem para calcular. Então não faz nem sentido isso. Então, isso aqui você já conhece o texto, né? Então vamos lá. O 11:36, eu só vou ler mais um aqui para vocês, Daniel 7:25. Aqui, o Daniel 7:25, lembrando que o Daniel 2 e Daniel 7 não passa pelo tipo, certo? Vai direto, né? Então, ele falará contra o Altíssimo, contra Deus, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Né? Os tempos e a lei significam assim, o calendário, se vocês pegarem o calendário islâmico, ele é lunar. Só lunar. O calendário judaico é lunisolar, solar e lunar ao mesmo tempo. Faz um casamento, leva 19 anos para fazer o ciclo todo e ficar igual ao outro. Eu já expliquei para vocês num outro vídeo. Mas eles não, eles perdem 11 dias por ano, todo ano. 11 dias a menos, 11 dias a menos. Então o calendário totalmente estapafúrdio, né? E aí, esse calendário, você tem. Qual é o dia sagrado? Sexta-feira. É o dia sagrado. Então, se você quer guardar o sábado, está morto, né? Se você quiser guardar o domingo, está morto também, né? Você vai ter que guardar a sexta-feira. É esse o problema. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, você vai ser entregue por 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Aí eles vão se encontrar com Cristo e acabou tudo. É basicamente isso. É o que está falando Daniel 7:25. Né? Tá? Então, Daniel 11:37 fala o seguinte: não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Vamos entender com calma isso aqui, que tem coisas interessantíssimas para a gente entender, senão fica uma bagunça aqui. Ezequiel 8,14 fala assim: levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Tamuz é um nome de um dos meses do calendário judaico, né? Ficou. Mas também era um deus, né? Que tinha a ver com fertilidade, era a esposa de Ísis, né? De Starlas. E, enfim, é meio confuso, porque cada um tinha uma percepção dele na Palestina, no Oriente Médio, né? Então, em suma, ele morria e depois ele voltava a viver. Depende da época do ano, ele morria e depois voltava a viver. Então as pessoas choravam a morte, depois a alegria quando ele voltava. Que é uma coisa absurda, né? Não faz muito sentido. Chamado de Adonis também, né? Então, por que isso aqui não seria a explicação desse verso? Porque tem que ir para o original, né? O que nós vamos fazer? Lá quando fala em vermelho, Daniel 11:37 aqui embaixo, tá?
ao Deus que as mulheres preferem. Não tem ao Deus. Não tem. Isso não está no original. Tá? Não está no original. E não é preferir ali a palavra, tá? É rendar. Né? Essa palavra é rendar. Com 2 Ds ali, tem um pontinho. Rendar. Certo? Essa palavra, ela significa, de acordo com o Strong, delight. Seria prazer, deleite, alegria, delícia. Né? O dicionário Oxford, ele define delight como o grande prazer. Né? Grande prazer. Então, o grande prazer das mulheres não é Deus. É o grande prazer das mulheres. É como tem Deus, está falando na Deus no começo, e fala Deus depois, fala, então deve ser Deus também, não é? Veja o que acontece. Uma tradução literal seria nem o prazer das mulheres. Nem a qualquer Deus. Nem o prazer das mulheres. Ou seja, não terá um respeito nem ao prazer das mulheres. Tá? O que é o prazer das mulheres? Aquilo que dá prazer para a mulher. Tudo que dá prazer para ela, como mulher, como pessoa, isso não interessa para eles. Não interessa nada, elas são objetos, simplesmente isso. Não existem, né? Como no ciclo das pessoas, elas não participam, elas ficam meio à parte, assim, serve para algumas coisas, para cuidar dos filhos, para fazer filho, para cuidar da casa e pronto, né? Tá? E aquelas, de vez em quando pega uma dirigindo, matam, né? Porque estava dirigindo, essas coisas assim, né? Absurdas, né? Então isso se encaixa perfeitamente, né? Mas a tentativa de ajustar aqui com o verso, bota a palavra Deus e faz uma confusão, para você ter uma ideia, a nova versão internacional, em inglês não tem Deus, em português botaram, para coincidir aqui, né? Então é meio ruim. Na minha opinião, se a gente ficar com o texto, prazer das mulheres. O grande prazer da mulher, o prazer da mulher. Isso para eles não tem importância nenhuma. Isso se encaixa perfeitamente com o Islã. Certo? Vamos para adiante. 11:38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Aí nós vamos ter que descobrir quem é o Deus da fortaleza. Maozim. Fortalezas, né? Maozim, né? Maós é fortaleza. Maozim é fortalezas, né? A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Né? Então veja, se você for na internet, você pega lá os 99 nomes para Alá. Mas daí dá para descobrir logo que ele não, às vezes ele repete um nome, o nome é o mesmo em árabe, mas eles dão 2 nomes diferentes. Talvez a palavra pode ter 2 sentidos, né? Para fazer os 99, enfim. Eu botei lá em cima o 54, o mais forte, né? Depois o 70 ali, o mais poderoso, a palavra é a mesma. O poderoso, onipotente, é outra palavra, lógico. O que abre, esse fatá, o que abre, vai dar o entendimento para a gente entender, tá? Então veja, o que aconteceu? Quando no dicionário aqui embaixo, depois desse quadro verde aqui embaixo, vocês vão ter ali strong. O que seria o Maós? Lugar fortificado, fortaleza, forte, né? Tem embaixo várias opções ali, refúgio, literal, santuário, fortaleza, poder, força, né? Porque se você for no dicionário de hebraico moderno, vai aparecer mais algumas opções, mas é dentro disso, forte, fortaleza, força, vai aparecer isso aí, poder, tá? Tanto que eles põem o mais poderoso e o mais forte, a mesma palavra, né? Tá? Então veja, Jeremias 16:19 ali fala: ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia de angústia. Então Deus é o Maós do seu povo, Ele é o Deus do seu povo, Ele é a fortaleza do seu povo, Ele é fortaleza, Ele não tem uma fortaleza, Ele é fortaleza. Então o que o outro é? O outro, né, ele vai querer imitar, usurpar, ser igual. Todo o desejo dele, ser igual, certo? Então, no 19, lá em cima, vocês vão ver o que abre. Isso é fatá. Né? Fatá, escrito com 2 T's, mas aportuguesado, ou sei lá como, fica com um T só. A palavra fatá é utilizada no discurso religioso. Isso aqui eu peguei lá do site onde tem aliás, acho que foi da enciclopédia, da Wikipédia. Eles têm lá um detalhezinho. A palavra fatá é utilizada no discurso religioso para significar a expansão islâmica dos primeiros séculos da história do islamismo, como em Fatah al-Sham,
começo do levante, certo? Então, veja, justamente quando eles saem, né, depois da morte de Maomé, eles saem da Península Arábica e saem dominando tudo, é um strike, né? Sabe aquele jogo de boliche, você joga, eles abriram tudo. Então, qual é o significado? O que abre, porque ele é a fortaleza, né? Ele é forte, é a fortaleza, é poderoso, e ele abre, ele é o que abre as fortalezas. Então, quando Deus deixa, ele vai conquistando. Só para a gente ter uma ideia, tá? Teve 3 califados, né, antes do Império Otomano. Um dos califados é o califado Abássida, aquele que se relacionava lá com os Rus lá, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, os Abássidas, eles tinham 11 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Eles, em 100, um ranking de 100, digamos, impérios, né, o tamanho deles, num ranking de 100, eles são o 7º, o Califado Abássida, que são os muçulmanos, certo? E o Império Persa, que foi o maior da estátua de Daniel, ele tinha 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então ele tinha metade, era metade, certo? Esse é o problema. Então, eles conquistaram muito e eram muito bons nisso. Então, realmente, alguém abria, né? Na verdade, eles foram no poder deles e conseguiram fazer miséria. Bom, eles têm 52 países de marinha muçulmana, né? Mas ninguém tem isso, né? Não tem nada que tenha isso no mundo hoje, tá? Então, o que fica claro aqui é que ele está falando do Maós, o impostor, né? Que é o diabo, que é o Alá. O Maós que abriu, né, para que eles se expandissem, tá? Então, basicamente, esse Deus das fortalezas é o Maós, né? O Maozinho, que é o que abre as fortalezas, né? Tá? Identifica eles também, tá? Agora, a 39 ainda, mesmo... aliás, vai ser outro verso ali, o 39. Com o auxílio de um Deus estranho. Qual Deus estranho? Maozinho? Ele não existia. Um Deus estranho, né? Estranho aqui seria estrangeiro, no sentido concreto, né? Ou abstrato pagão, né? Mas estrangeiro ou pagão. Então, em relação a Israel, é um Deus estrangeiro. Está falando para Daniel. Então, em relação a Israel, ele é estrangeiro e é pagão, certo? Tirou lá da Caaba, onde tinha só Deus pagão, tinha 360 lá. Então, um Deus estranho atacará as poderosas fortalezas. E vai abrir, né? E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por um preço. Então, todos os povos que foram se convertendo, permaneceram até hoje, né? Alguns que lutaram, eles destruíram tudo. Então, foi uma coisa... Foi um dos maiores fenômenos da história do planeta, né? Agora na fase final, né? Daniel 11, 40 até o 45, depois o 12, 1 e 2. Esse bloco, tá? Nós vem inteiro ele, é rápido, esse aqui é mais tranquilo. A gente já está mais acostumado, já ouviram algumas vezes aí o pessoal falar. Descreve o ataque de Israel no final da grande tribulação. Esse ataque final lá que vai descrever agora, tá? Então tá lá, Daniel 11:40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. O que eu falei para vocês. Quem ataca é o rei do sul, porque eles devem ter um acordo e eles vão atacar. Romperam um acordo. Na última batalha, né? Eles rompem um acordo. Aí eles vão sofrer, né? Lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele como carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Como se fosse uma enchente, então, uma avalanche, um tsunami. Arrebenta tudo, tá? Então veja, vamos lá. O tempo do fim começou em 1948, quando o Estado de Israel foi criado novamente, tá? Mas os acontecimentos finais ocorrerão no período da grande tribulação, os 3 anos que acontecerão antes da volta de Cristo, 3 anos e meio, que acontece antes da segunda vinda. No verso 40 e 45, a menção só a besta, que eu já falei. Aqui Gabriel descreve o ataque da besta quebrando o acordo de paz e segurança iniciado na grande tribulação. Resume os acontecimentos até a volta de Cristo, o item 3, né? Nos versos 45, a visão não acaba no verso 45. A visão continua reta. É que as pessoas dividiram ali o capítulo. Ele continua direto.
né? 45 vai embora, até o final. 45, a ideia que ele está falando, ele vai acabar no verso 2, né? Começa outras ideias, falando mesmo, mas se você for continuar a ideia, ela vai lá no 2 do capítulo 12. Tá? Então, para fechar a ideia da vinda de Cristo, né? Senão não fica completo, né? Tá? Daniel 11:41, então. Entrará também na terra gloriosa, que é Israel, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Edom, Moabe e Amon, está na ordem invertida ali, da onde está a capital em Amon, né? Mais ao norte, Amon, Moabe e Edom, mais ao sul. Tá? É a Jordânia. Isso aí fica na Jordânia, do lado, né, oposto a Israel, depois se atravessar o Jordão. Né? Você vai para a Jordânia. Tá? Então, mas eles serão conquistados, a Jordânia vai ser conquistada depois da segunda vinda. Eles vão lá e vão tomar a terra lá, porque eles foram infiéis. Então, Deus vai dar aquela terra para Israel. Vai ficar bem maior, a terra de Israel vai ficar bem maior. É um negócio interessante. O 42, 43, para ficar tudo mesmo o assunto ali. Então, assim, ó, estenderá sua mão contra as terras e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão. Tá? Então, ele vai lançar a mão de tudo aquilo lá, do Egito, né? E quando ele dominar o Egito e começar a destruir o Egito, a Etiópia, que hoje chama Sudão, porque ela fica na divisa, vou mostrar para vocês, e a Líbia vão se entregar e ficar do lado da besta. Né? Não são bobos, né? Entendeu? Aqui, Ezequiel 29, a gente entende isso. Ó. A terra do Egito se tornará desolada e deserta, saberão eu sou o Senhor, porque eu disse, o rio é meu, e eu o fiz. O faraó disse, o rio é meu e eu o fiz. Que isso, né? Verso 10. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Então veja, o Egito você vai até as fronteiras da Etiópia. Portanto, no tempo bíblico, de Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, né, o Egito ia até a divisa com a Etiópia. Hoje é com o Sudão. Então, se a gente pegar a localização, é Sudão. Se for o nome, tem que ser o nome, daí seria Etiópia que está na sequência, né? Está embaixo, ele faz divisa com o Sudão, está entre a Etiópia e o Egito, entende? Na verdade, na época, ele era maior mesmo. Então ali fica meio assim, mas a gente considera a princípio o Sudão, porque é o território da Etiópia na época, tá? Então aqui Daniel 11:44, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente. Então a besta vai estar lá pegando as riquezas do Egito, né? Atacou a Líbia e o Sudão vieram e se entregaram para ele. Ele está lá pegando as riquezas. Aí ele ouve rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Por quê? Porque ele pensa que está vindo o Messias. Aliás, deve ser esse o rumor, né? Porque o rumor é o mesmo que aconteceu no tempo de Herodes. Ó. Lá em cima, ó, a besta terá uma reação semelhante à de Herodes, o Grande. Né? Ficou perturbado quando os magos foram perguntar pelo rei de Judá. Cadê o rei de Judá? Nós vimos a estrela dele. Ele ficou apavorado. Onde é que ele vai nascer e tal? Aí mandou matar as crianças, né? Para ver se parar, porque tinha medo que viesse esse rei de Judá e tomasse o poder dele. Então, esse é o medo da besta. A besta, veja aqui, é importante a gente entender que a besta vai ter notícia de avistamento do exército celestial, né? O exército de Cristo. Qual é a importância disso? A importância é que hoje o Islã, ele aguarda um falso Messias, certo? O Messias dele é o Mahdi. E o falso é o anticristo. Né? O anticristo é Al-Masih, que é o Messias Ad-Dajjal, né? Ou Dajjal. O Messias impostor é o nome. O Messias impostor. Então, o Messias impostor, na verdade, é o nosso Messias. Eles estão preparando, no Islã eles passam filmes, tudo preparando para lutar contra o Messias falso. Mas é o nosso.
Entendeu? Por isso que vai muitos exércitos lutar contra o Messias. É insano. Mas eles, na cabeça deles, estão com o Messias verdadeiro, o poder de Alá, né, e vão enfrentar Cristo. Né? Aí é só isso que vai acontecer. Eles estão preparando as pessoas para tentar destruir o impostor que vem para usurpar. É bem complicado. Tudo invertido, né? Em espelho, na verdade. Então eu vou fazer a gravação depois. Não vou fazer agora. Geralmente eu faço na mesma hora, né? Mas depois eu vou fazer uma gravação e vou colocar no vídeo. Você vai ver no Google Earth, tá? Para entender essa posição aqui de Daniel 11:45, que é o que eu já falei ali do Sudão, tudo. Veja, 11:45 aqui. Armará as suas tendas palacianas, que ele vai sair dali para destruição e vai subir até Jerusalém, perto de Jerusalém ali, entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém. Então, suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, que é Jerusalém. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, eu vou mostrar para vocês no Google Earth, né, aonde fica essa região ali, como é que vai ser. Fica bem fácil, e também a questão do Sudão, né? Fica fácil de entender daí. Bom, pessoal, vamos então dar uma olhada naquelas localizações ali da Etiópia, do Egito, né? A Líbia e o Egito e o Sudão, enfim, para vocês só visualizar aquilo que a gente estudou agora há pouco, né, nos versos ali. Começando aqui em Jerusalém, tá? Nós temos aqui, ó, Jerusalém, ó, aqui o West Bank, né, seria a Cisjordânia, tá? Jerusalém fica aqui. E aqui está o Mar Morto, certo? Então, de Jerusalém até o Mediterrâneo são 50 quilômetros aproximadamente, tá? Depende de onde você põe o início lá do cursor. 50, 52 quilômetros, tá? Logo aqui você tem Tel Aviv. Tel Aviv está aqui, ó, certo? Tel Aviv uma cidade importante, né? A cidade mais importante talvez fora de Jerusalém. Tá? Tel Aviv, talvez eles tomem aqui, né? Fica nessa região aqui. Desses 50 quilômetros, tem uns 40 quilômetros que é meio reta, só com uma reta inclinada, vai subindo aos pouquinhos, até chegar perto das montanhas ali. Então, talvez tenha um lugar aí bom para acampar e fazer o acampamento deles, tá? Vai ser nessa região. Então, voltando agora, aqui, descendo para o Egito, nós temos aqui o Egito, né? Ó, o Egito é esse quadradão aqui, ó, que acaba aqui, ó, o Rio Nilo acaba aqui no delta do Nilo, no Mediterrâneo. Tá? Então, o Egito, ele fazia divisa, essa linha amarela aqui, a divisa seria, se fosse hoje, né? A divisa você entrava na Etiópia, né? Mas o que acontece hoje? Hoje você entra no Sudão, tá? Aqui é Sudão, ó, e aqui é Líbia. Tá? A Etiópia está aqui embaixo, ó. A Etiópia está aqui embaixo. Ela faz divisa no sul do Sudão. Antigamente era aqui, mas a gente fica então com a região, né? Trocaram o nome, enfim, mas tem que ficar de olho na Etiópia, porque pode ser que se refira ao nome mesmo, mas é mais provável que a Bíblia fala que a divisa do Egito é com a Etiópia, portanto hoje seria com o Sudão, tá? O Sudão e a Líbia são aliados do Egito. Quando a besta atacar, eles vão mudar de lado e vão sair fora. E a besta vai estar saqueando o Egito. Nesse momento ela vai ouvir aquelas notícias, olha, tal, o Messias lá está vindo, né? O Dajjal, né? Enfim, seria o Messias falso, né, para eles, impostor. Mas eles vão se preparar, estão se preparando para lutar contra ele. Então ele vai voltar para fazer a guerra contra ele. E vai fazer o último ataque contra Jerusalém, tá? Que é onde a gente já viu ali. Tá? Vamos parar aqui entre Jerusalém e o Mar Mediterrâneo, nessa região. 50 quilômetros ali de espaço para parar. Tel Aviv está aqui, tá? Então seria isso. Vamos voltar para lá. Aqui Daniel 12:1, falta então só 2 versos, né? 12:1. Nesse tempo, que tempo? Nesse tempo, ele está atacando, né? Ele foi lá e parou entre o Mar Mediterrâneo e Jerusalém, é o verso anterior. Ele está parado lá para fazer guerra. Nesse tempo se levantará Miguel.
o grande príncipe. Tá? Então Miguel é o nome que Jesus tinha, ou seja, antes da encarnação, né? Antes de haver Jesus, né? Ou seja, a segunda pessoa da Trindade usava o nome de Miguel. E ele era o defensor do seu povo. E agora ele se levanta porque os judeus ainda, né? Embora tenha 1 milhão, eu sempre falo isso, tem 1 milhão aproximadamente de judeus no mundo que acreditam em Cristo, tá? Jesus, né? E também em Jerusalém é menos, aliás, em Israel é menos, é uns 30, eles calculam uns 30 mil, talvez esteja aumentando, mas é uns 30 mil, não dá muito. Né? Nesse tempo, então, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. A grande tribulação. Então a grande tribulação, ela é um momento em que eles entram e atacam Israel a primeira vez. Mas aqui está falando que naquele período, né, Miguel vai se levantar, haverá uma grande tribulação como nunca houve. Ele só se levanta no finzinho. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então vai ter um julgamento, que o julgamento é quando ele chega, né? Tá? Não tem julgamento agora no céu, não. É quando ele chega. Depois a gente vai, esse é um outro assunto, né? Aqui vamos ver, ó, nesse tempo, né, o que é nesse tempo? O tempo do fim começou em 1948. O fim do tempo do fim, lá no finalzinho, quando ele vai acontecer essas coisas, é a grande tribulação. E essa é a última batalha, é o final desses 3 anos e meio. Culmina na vinda dele. Se levanta Miguel e ele vem. Esse é o problema. Então a grande tribulação, naquele tempo, né? Naquele tempo, quando ele chega, na grande tribulação, no final, quando ele vier, ele se levanta, vem. Quando ele vier, ele vai ressuscitar e vai fazer um julgamento, todas as coisas vão acontecer naquele período, tá? Tem, inclusive, um gráfico que eu faço com as datas, tudo, né? Enfim, a data não, o período ali, quantos dias, quanto período cada um der. Veja aqui o Daniel 12:2, que é o último, o de hoje. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Então, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. São 2 tipos de ressurreição que ocorrem no mesmo momento, mas são 2 tipos, a primeira e a segunda. Tá? Não são em tempo. A primeira e depois vem a segunda, não. Não existe isso. Existe 2 tipos, senão vira uma bagunça. Tá? Quais são os 2 grupos que você vai ter de ressurreição? Tudo é em relação a Cristo. Cristo o que é? Cristo é o Messias, é o ungido. Tá? Então, em relação a Cristo, o que nós tínhamos desde que Cristo fez o seu ministério, as pessoas conheceram de fato o verdadeiro Cristo, rejeitaram ou aceitaram. Então, desde Cristo para cá, até o final da grande tribulação, os que aceitaram a Cristo, tiveram que conhecê-lo para aceitar, vão se salvar. Os que rejeitaram, tiveram que conhecer para rejeitar, vão se perder. Vão ressuscitar e vão para o fogo, certo? Então, mas antes de Cristo nós temos a questão do Messias. Quando Jó fala assim, porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor, né, que ali seria Goel, seria as atribuições de Cristo. É o que Cristo fala, as 4 coisas que Cristo faz é o que o Goel fazia. Ele é o Goel, certo? É um tipo do Goel. Aliás, o Goel é um tipo de Cristo, que era o parente mais próximo. Ele tipificava Cristo também, né, em alguns aspectos. Essas 4 coisas que o irmão mais velho tinha, ou o irmão mais próximo, enfim, o parente mais próximo tinha, de suscitar descendência, de resgatar se fosse vendido como escravo, né, de matar se fosse assassinado, ele ia lá e matava o assassino. Enfim, ele tinha 4 atribuições, e essas atribuições tinham a ver com a obra de Cristo. Certo? É uma coisa interessantíssima, é em espelho também. Então veja, ele não era nem judeu, mas aguardava o Messias, que tipificava lá no sacrifício. Ele sacrificava pelos filhos de Jó, né? Lembra? Então, as pessoas que aguardavam o Messias, que entendiam a tipologia e aguardavam o Filho de Deus, né? No Velho Testamento, quantas pessoas fiéis, né? Então essas pessoas vão ver o Messias. Eles aguardavam o Messias. Certo? Os que conheceram isso e rejeitaram também vão ressuscitar. Então, os que não conheceram para aceitar ou rejeitar, não tem nada a ver com essa ressurreição, né? Tá? É só no final do milênio.
tá bom? Então, basicamente isso, nós vamos ter um outro estudo mais detalhado sobre isso, só para senão vir uma confusão. Tem que se detalhar muito, porque senão fica meio anuviado e confuso, no fim faz mais confusão. Então, eu quis só fazer uma visão panorâmica, né? Teve que dar 2 estudos, mas se você ver os 2 estudos, você vai ter lá do começo do capítulo 11 até o final, o comecinho do 12, só para ver a história toda que ele conta, que é partir para chegar no 8º rei, e daí pula para o final da besta, que ele é um tipo. Só isso, bem simples. Tá? Agradeço a todos que ficaram comigo até agora. Sei que não é fácil, mas enfim, é o único jeito de a gente entender, né? Tá? Então um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau.